aqui no espaço do AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem ganhado bastante destaque no mundo do agronegócio, que é o ESG. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Ana Clara. É um prazer estar aqui com vocês nessa feira tão importante. E Marcelo, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é importante explicar para o público qual o significado desse termo ESG, né? Muito se fala em ESG, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que significa falar em ESG no agronegócio. Joia. Essa é uma sigla, né, que vem de três palavras extremamente importantes que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então a gente está falando do ambiental, do social e da governança corporativa. Então, quando a gente está falando do ESG, a gente está falando de todos os elementos que compõem a sustentabilidade. Tá? E a sustentabilidade, então, ela tem que passar pelas questões das boas práticas, das melhores práticas ambientais, das melhores práticas de produção. Ela tem que passar pelo ganho social, no sentido da geração de renda, na questão das pessoas, dos trabalhadores estarem, né, regularizados, toda essa questão, então, do impacto social e a questão da governança, ou seja, cumprir as leis, cumprir as melhores práticas de governança para que a gente tenha um processo produtivo transparente e claro, e isso hoje está atrelado, por exemplo, a financiamentos, a crédito, a vários indicadores de impacto dos bancos, das financeiras, dos compradores, né? Então é muito importante o agro entender que a gente precisa estar atento a esses três elementos da sustentabilidade. E Marcelo, como é que a gente pode implementar as estratégias de ESG no agronegócio, principalmente nas pequenas propriedades rurais, onde geralmente não há muito incentivo ou conhecimento ou recursos para fazer uma implementação completa, né, dessas estratégias? Então, isso é muito importante, Ana Clara. A gente precisa, primeira coisa, de trazer essa educação para todos os nossos produtores rurais. Mostrar para ele que isso é uma questão do mercado. O mercado está nos exigindo e a gente precisa agregar valor ao nosso produto para que a gente possa vender esse produto nos melhores mercados, ou seja, ganhar o diferencial de estar produzindo com sustentabilidade. Então, sim, isso precisa, para aqueles pequenos produtores que não têm a capacidade de investir nisso sozinho, a gente precisa trabalhar as questões nas cooperativas, nas associações. Aqueles produtores médios, grandes, que têm capacidade de entrar nesse mundo por conta própria, de ir atrás, né, dos critérios de sustentabilidade, eles devem fazer. Ficar fora disso, não entender o que significa isso, significa que você pode perder o seu mercado lá na frente. Então é muito importante que todos os produtores, mesmo os pequenos, seja via as cooperativas, via as associações e os médios e os grandes, entendam que a gente precisa trabalhar com essas questões da sustentabilidade, e aí não é só a questão ambiental, é a questão ambiental, social e de governança. Isso é muito importante a gente lembrar, que não é só, eu faço todas as boas práticas agrícolas de produção, mas a gente tem que olhar os outros pilares também da sustentabilidade. E Marcelo, com relação à descarbonização, né, da atividade agrícola, da atividade pecuária, a gente sabe que tem também a ver com estratégias ali de sustentabilidade, né, no agronegócio. Você pode explicar um pouquinho mais de que forma que o produtor rural pode iniciar esse processo de descarbonização? Sim. Quando a gente fala, né, descarbonização, significa o seguinte: para eu produzir qualquer atividade, seja agrícola, seja industrial, a gente tem emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, quando a gente está falando em descarbonização, eu estou falando em assim, usar as melhores práticas para que eu emita menos ou sequestre carbono. Tá? Então, no agro, a gente já tem várias tecnologias que são tecnologias descarbonizantes. Então, por exemplo, o plantio direto, a integração lavoura, pecuária e floresta, a boa alimentação animal, né, com alimentos, né, que tenham maior digestibilidade e emitam menos gases de efeito estufa, o uso adequado de fertilizantes, o consumo de diesel, reduzir o consumo de diesel, melhorando a logística, por exemplo, de transporte, a eficiência das máquinas. Tudo isso são fatores para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir a pegada de carbono. Né? E com isso a gente pode ou reduzir, mitigar, ter uma agricultura de baixo carbono e até mesmo em algumas situações gerar créditos de carbono.
que aí é uma outra coisa, uma possibilidade da gente ter uma renda extra, o que a gente chama de uma externalidade, ou seja, além de eu produzir o meu produto, eu também produzo um serviço ambiental. Nesse caso aqui a gente está falando do carbono, tem outros serviços ambientais também que podem ser gerados. E Marcelo, como é que o produtor ele pode entrar em contato com a Embrapa, né? Quais que são os principais pontos de contato para obter essa ajuda, né, sobre esses assuntos, sobre ESG, enfim, sobre todas essas questões de sustentabilidade, tudo que a gente conversou até agora, né, aqui no AgriShow Digital? A Embrapa está presente no Brasil inteiro. Nós temos 43 unidades espalhadas em praticamente todos os estados do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 5 unidades, em Campinas, Jaguariúna e São Carlos. Mas temos unidades no Brasil inteiro. Então você pode entrar pelo portal da Embrapa, lá no portal da Embrapa nós temos um saque, você faz a sua questão, essa questão é direcionada para o nosso corpo técnico. Nós temos também cursos, que são cursos gratuitos, online, que são oferecidos na nossa plataforma eCampo. Então lá o produtor acha informações sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, cursos onde ele pode fazer. E nós também somos abertos a parcerias com empresas, com instituições que queiram trabalhar junto com a gente no desenvolvimento de tecnologias, na solução de problemas. A gente tem, então, vários mecanismos para que a gente possa fazer inovação junto com o setor privado. Então, é fácil nos achar, nós estamos no Brasil todo. Nós temos o nosso portal, nós temos os nossos contatos. Para aqueles produtores que querem cursos específicos, nós temos cursos online. E para aqueles que querem ser nossos parceiros, também nós temos muitas oportunidades em todas as nossas unidades. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no AgriShow Digital. Eu que agradeço essa grande oportunidade. E nós encerramos aqui a entrevista de hoje, mas lembrando que você sempre pode acessar o nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br e ficar por dentro de todas as notícias do mundo do agronegócio. Até mais!